Olá pessoal, tudo bem com vocês? Devido a tudo isso que nós estamos passando, né, no momento, está sendo impossível nós termos esse contato presencial, né? Estamos em isolamento social tão necessário e devido a isso nós estamos utilizando, né, da tecnologia como recurso para estarmos aqui passando conhecimento para vocês. Então, antes de iniciar a aula de hoje, né, eu queria apenas dar uma relembrada no conteúdo que a gente viu em sala de aula, certo? Na última aula que nós tivemos. A gente viu sobre evolução, a gente viu sobre como se dá a evolução dos seres vivos, nós vimos sobre as teorias de dois cientistas evolucionistas chamados Charles Darwin e Lamarck, né? A gente viu sobre como se deu essas teorias, como se formou, qual a mais aceita, e ficou pendente uma atividade desse conteúdo no livro didático de vocês. E na plataforma online vai estar disponível lá um lugar onde vocês vão poder estar anexando essa atividade para me dar uma olhada, tá certo? Eu vou estar esperando esse retorno de vocês. Mas vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre a classificação dos seres vivos. Aí você me pergunta, por que classificar os seres vivos? Quem iniciou com isso? A classificação de seres vivos se deu devido à grande necessidade que se viu naquele momento de organizar os seres vivos. Como a gente sabe, há uma grande diversidade de seres na natureza, são muitas espécies. Então, devido a isso, se viu a necessidade de organizar esses seres, de acordo com suas semelhanças e diferenças. E quem primeiro lançou a classificação desses seres vivos foi um filósofo muito conhecido, chamado Aristóteles. E devido a isso, ele ficou conhecido como o pai da zoologia. Zoologia é o ramo da biologia que estuda os seres vivos. Mas, muitos anos depois, esse sistema criado por Aristóteles foi substituído por outro, criado por um cara chamado Linné. Linné lançou um novo sistema de classificação dos seres vivos. E por isso ele ficou conhecido como o pai da taxonomia. Taxonomia, ela estuda justamente isso. Ela estuda a classificação, a descrição e a nomenclatura dos seres vivos. E tudo isso aqui, o que Linné criou, está englobado no sistema natural. Toda a classificação, toda a descrição e toda a nomenclatura dos seres vivos está englobada aqui no sistema natural criado por Linné. E Linné, ele lançou 7 categorias para poder classificar os seres vivos. Essas categorias, elas podem também ser chamadas de táxons. Então, Linné lançou 7 categorias, onde todos os seres vivos estão englobados nessas 7 categorias. Todos os seres, eles estão dentro dessas 7 categorias. E essas 7 categorias são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Essa sequência que eu falei vai da mais simples a mais complexa. Espécie é a categoria mais simples. Reino é a categoria mais complexa de todas, porque está englobando tudo isso aqui, certo? E Linné lançou essas 7 categorias. Espécie, como já foi visto em sala de aula, né, muitas vezes, espécies são espécies semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, o conjunto dessas espécies, que são semelhantes entre si, o conjunto dessas espécies vai abranger gênero, abrange gênero. O conjunto de gênero abrange família. O conjunto de família abrange ordem. O conjunto de ordem vai ser abrangido em classe. O conjunto de classe abrange em filo e o conjunto de filo abrange em reino. Então, como vocês puderem notar, um vai completando um outro, um vai formando o outro. Aí você me pergunta, professora, tem que ser nessa sequência? Eu tenho que lembrar essa sequência ou posso colocar tudo misturado, da forma que eu lembrar? Não pode. A sequência é essa. Da mais simples à mais complexa, essa é a sequência, certo? E aí, para facilitar o entendimento de vocês e para facilitar que vocês lembrem essa sequência correta, eu tenho aqui um macete para vocês lembrarem quais são essas 7 categorias, certo? Eu queria que vocês lembrassem dessa palavrinha aqui, reficofage. Vou repetir para vocês, reficofage.
Essa palavrinha aqui, ela vai facilitar vocês lembrarem a sequência dessas categorias. Só que essa palavra, ela tá indo da categoria mais complexa até a categoria mais simples, certo? Aí, como é que vocês vão lembrar? Eu circulei aqui para facilitar. Re, lembra o quê? Re, lembra reino. Fi, lembra o quê? Fi, lembra filo. E aí por diante. C, de classe. O, de ordem. Fa, de família. G, de gênero. E E, de espécie. Então, isso aqui vai fazer vocês lembrarem a sequência dessas palavrinhas, certo? Dessas 7 categorias. Então, como já foi mencionado aqui, todos os seres vivos estão englobados nessas 7 categorias. Todos os seres, ele vai ter uma espécie, eles vão ter um gênero, eles vão ter uma família, eles vão ter uma ordem, eles vão ter uma classe, vão ter um filho e vão ter um reino. Então, todos os seres vivos estudados até hoje, conhecidos até então, têm tudo isso aqui, fazem parte de tudo isso aqui, de todas essas 7 categorias. Só que Linné não parou aí. Linné, além de ter lançado essas 7 categorias, onde englobou todos os seres vivos dentro delas, ele também criou regras para nomear essas espécies. E algumas das regras foram: eu coloquei como exemplo aqui a nossa espécie, a espécie do ser humano, que é Homo sapiens. E a primeira regra que Linné criou para nomear as espécies foi que o nome científico dela tem que estar em latim, certo? Então essa palavrinha aqui, Homo sapiens, está em latim, seguindo a regra. Segunda regra é que o nome científico da espécie tem que ser formado por 2 palavras. A primeira palavra representando o gênero da espécie e a segunda palavra o nome da espécie. Então, Homo sapiens aqui está representando, Homo está representando o gênero e sapiens a espécie. Terceira regra é que esse nome científico da espécie tem que estar destacado de alguma forma. Em um texto, por exemplo, o nome científico tem que estar destacado, pode ser em itálico, em negrito ou sublinhado. Como exemplo aqui eu coloquei sublinhado, certo? Mas ele tem que estar destacado de alguma forma. E a quarta regra é que o nome do gênero tem que estar com a primeira letra maiúscula. Como eu coloquei aqui, ó, Homo está com H maiúsculo. É seguindo essa regra. Então, somente a primeira letra maiúscula e as demais todas minúsculas. Então, tudo isso aqui são regras para nomear essas espécies. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Eu peço que vocês não se prendam apenas a essa aula, que vocês deem uma olhada no conteúdo do livro de vocês, que tem falando de forma mais detalhada, tá certo? E logo mais eu lançarei o pedido da atividade sobre esse conteúdo e eu estarei esperando o retorno de vocês, tá bom? Até a próxima, fique com Deus e tchau, tchau!